hoje, só pra entender Uhum. cronologicamente, hoje tu ainda segue atendendo ou não? Ainda assim, sempre tem aquele Sempre tem paciente um que e não outro. é, que fica, enfim, ainda assim a gente ainda mantém alguns atendimentos. E aí, nesse processo, vocês criaram a Movision. Isso. Entendendo que a gente precisava criar daí cenários que fossem que atendessem à necessidade dos pacientes. Tá. Porque quando eu encaixo o paciente, né, que é meu funcionalmente muitas vezes debilitado, em um jogo que foi feito para pessoas rígidas, que não tem nenhum tipo de disfunção, eu tô exigindo que ele tenha um desempenho muito maior do que de fato ele consegue ter. E aí, Tá. quando a gente vai olhar para as teorias da motivação, isso não motiva o paciente. Uhum. Porque ele tentar executar uma atividade onde ele não consegue fazer, onde ele não consegue desempenhar, na verdade acaba desmotivando ele. Então, Sim. não é que ele não gostava do joguinho, é que o joguinho ele não conseguia fazer. Então, óbvio que ele não vai gostar. Segundo ponto, o jogo ele é feito aí sim, numa pegada mais cyberpunk muitas vezes, luzes escuras, neons, Sim. que para a maioria das pessoas, não para quem gosta de jogos, quem gosta de jogos gosta, mas Uhum. quem não gosta, mas para a maioria das pessoas não é tão atrativo. E o outro ponto é que a gente, através das pesquisas científicas, a gente sabe que cenários biofílicos, que sejam ligados à natureza, então floresta, praia, eles tendem a ser mais motivadores, as pessoas se sentirem mais atraídas por esses cenários, porque para elas é um cenário conhecido. Então não causa tanto espanto. Ah, Quando sim, ela entra sim, no sim. óculos ali para jogar vôlei, e ela joga vôlei, por exemplo, na praia, ela sabe o que é uma praia. Ela sabe o que é vôlei. Então são elementos da vida real que a gente traz para o virtual para tornar justamente a terapia motivadora nesse sentido para o paciente. Entendi. E aí, com isso, vocês criaram a marca? Me conta um pouquinho da Movision, por Isso. gentileza. E aí, essas atividades, esses exercícios eram criados e a gente ficava pensando assim, ok, eu estou oferecendo isso para o paciente, mas quem é que faz isso com o paciente? É o físio. Então, o Tá. que que eu vou oferecer para ele? Porque toda tecnologia ela precisa ter uma aderência. Não faz Uhum. sentido eu criar ela maravilhosa, o paciente adorar, mas o cara que vai fazer, que é o fisioterapeuta, não acabar aderindo a ela. Então, por trás dos cenários, da gamificação, da distração, a gente também sabe que essa tecnologia ela capta muita informação da terapia. Então, é possível acompanhar movimento, qualidade do movimento, quantidade de repetição, tempo, e isso tudo é indicador de funcionalidade. Uhum. Que eu, fisioterapeuta, tabulando isso sequencialmente, eu consigo prescrever melhor o exercício para ele nas próximas terapias. O desafio é que, às vezes, nessas evoluções que a gente faz, a informação vai ficando meio fragmentada. Aham. Eu preciso ir lá, eu Relê preciso ver tudo. e comparar, enfim. E aí a gente pensou, por que não desenvolver uma plataforma que faz isso? Então a plataforma foi criada tentando trazer para o fisioterapeuta mais valor, mais conteúdo, para que ele, além de reabilitar e estimular o paciente, possa acompanhar essa reabilitação de forma mais efetiva. Digna e rápida E também. rápida. Então, porque rapidamente você tem a informação. Você chega lá, entra na plataforma, coloca algumas informações do paciente que colaboram para a indicação do melhor cenário, para ter segurança. A terapia, ela traz dados, repetição, tempo e assim por diante, e reavalia o paciente no final. E aí isso é apresentado no dashboard comparativo de terapia. Então, como é que o paciente estava no início, como é que ele ficou no final. E eu consigo comparar entre as terapias. Então, a ideia é justamente a gente trazer mais informação e mais dado para o fisioterapeuta de dados e informações que ficam perdidos em prontuários. Porque isso não é mensurado, não é calculado, não é Uhum. acompanhado. A gente tem ótimas avaliações quando começa o tratamento, no final do tratamento, eu consigo comparar bem, ok. Mas aquela avaliação do dia a dia, ela se perde. Então, a tecnologia, ela permite com que a gente faça isso de forma mais E rotineira. tu consegue até verificar qual que é o cenário que ele mais engajou também, né? Também, consegue ver qual que ele mais fez, qual que ele mais engajou. A gente também tem um modo que é um modo de gestor, então o gestor de um serviço de fisioterapia que tenha o óculos à disposição dos seus fisioterapeutas vai conseguir acompanhar qual é o fisioterapeuta que mais fez, quais foram os cenários que foram mais utilizados, que Que esses também são legal. dados de gestão que são Sim, importantes. sim, sim, sim. E aí ele sincroniza com o teu aparelho e tudo. Isso, Que legal. isso. E faz quanto tempo já que vocês lançaram isso? A Movision ela existe há 3 anos, a gente ainda está muito em fase de desenvolvimento. Na verdade, Uhum. agora estamos entrando na fase final, que é a fase de fazer o processo regulatório da Anvisa. Tá. A gente entende que a realidade virtual em reabilitação, ela é um recurso de tratamento, então
pedir e construir esse processo de regulação junto à Anvisa para nós é essencial. Sim. E é software, então a gente tem alguns desafios em relação a isso. E aí a gente acredita que até ano que vem a gente chegue no mercado mesmo, trazendo a tecnologia da Movision. Hoje, o que a gente faz muito? A gente treina já as equipes de fisioterapia em vários hospitais no Brasil para usar a realidade virtual. Seja através dos nossos cenários, que é o que a gente chama de POC, que é os testes que a gente vai fazendo, ou ainda até mesmo através do que é possível fazer com aquilo que a realidade virtual já nos oferece de cenário. Entendi. Então, hoje tem alguma clínica já usando? Não. Só nesses testes. Isso, exatamente. Nesses treinamentos. Isso. Tá, entendi. Mas, cara, aqui muito interessante, assim, muito legal mesmo.